Muito bem-vindo ao nosso curso. Vamos seguir agora entendendo quais são as principais métricas que a gente tem que analisar no Google Ads para uma campanha de rede de pesquisa e aí entender como analisar essas métricas, quais são os valores aí de referência que a gente deveria usar, que você aí deveria usar para entender se tua campanha está indo bem ou se está muito longe aí do padrão de mercado, né? Então, como a gente acaba olhando muitas contas por aqui, a gente consegue aí falar quais são as métricas que você precisa olhar e quais são os valores que estão ali ok, ou que você precisa ajustar aí para poder fazer tua campanha performar bem, tá? Indo aqui para nossa telinha, vamos pegar ali a nossa conta exemplo, né? Então, relembrando ali das aulas anteriores da agência de intercâmbios, tá? E aí a gente tem 3 campanhas ativas por aqui. A ideia é passar com vocês quais são as métricas que eu uso aqui quando é uma campanha de rede de pesquisa para entender se está indo bem, tá? Então, vamos no detalhe, né? Então, na primeira coluna, a gente tem sempre o nome da campanha. E aí, lembrando ali na primeira aula, é o nome que você quiser que você colocar. O que eu sugiro sempre, tá? Você consegue ajustar por aqui esse nome. O que eu sugiro sempre é colocar o canal que você está trabalhando, né? Então, aqui no caso é a rede de pesquisa. E aí o nome da empresa, né? Se você é gestor de tráfego ou se você é o próprio empresário fazendo a tua campanha. Coloca assim para você se organizar, porque tem vários tipos de campanha, tá? Na segunda coluna, a gente tem aqui então o orçamento, tá? Eu estou usando e eu gosto muito de usar o orçamento diário. E aí tem numa aula anterior quanto que você deveria colocar. E aí na terceira coluna, o status, tá? O status da campanha. Você tem sempre 2 status possíveis para sua campanha, né? Ou ela está qualificada, ou seja, está rodando e está dando tudo certo, ou você ali está na fase de aprendizagem, né? O Google, diferente do Facebook, ele demora um pouquinho mais para aprender, né? Ele leva aí cerca de 5 dias para rodar os anúncios, participar dos leilões e aí entender exatamente como que é o padrão aí do teu mercado, tá? Depois que ele sai da fase de aprendizagem, a tendência é que o custo fique mais fixo e que você entende melhor aí os teus custos, os teus resultados, tá? Então, na terceira coluna aqui, a pontuação de otimização. Na primeira aula a gente falou sobre o que é otimização. Vamos dar uma olhada melhor nisso numa próxima aula também, tá? Para explicar exatamente como funciona, tá? Essa pontuação de otimização e o que você precisa olhar para melhorar isso aqui, tá? Ela está aqui na aba de recomendações, a gente volta a falar disso. E aí, aqui à direita são as variáveis de resultado, tá? Então, à esquerda estão as configurações e à direita os resultados que você alcançou. Eu estou pegando nessa conta todo o período, tá? Então, aqui, se eu não me engano, foram 4 ou 5 meses de campanha. E aí, aqui a primeira coluna, né? Cliques. Então, basicamente, é o número de vezes que seu anúncio apareceu e clicaram nele, tá? Para entrar na tua página. E aqui do lado a impressão. Pro Facebook, pro Google, a impressão é justamente quando alguém busca o teu termo de pesquisa no Google e teu anúncio aparece, tá? Lembrando que a impressão a gente não paga, a gente paga pelo clique, né? Então a gente entra no leilão, meu anúncio ele é impresso e aí eu só estou pagando quando alguém clica nele, tá? E aí, pegando o gancho, a gente paga aqui o CPC médio, né? O CPC é custo por clique médio, tá? Por quê? O teu CPC, ele vai variando durante o dia, tá? Um exemplo clássico aqui que a gente costuma dar para os clientes, né? Durante a manhã, você pode ter ali para a tua campanha 20 pessoas concorrendo à palavra-chave. E aí o orçamento delas vai se esgotando e na tarde ficou só você. Só você tá com você ou uma meia dúzia de pessoas tá ali com o orçamento ainda para entrar no leilão, né? Então, o Google acaba fazendo um custo por clique médio aí para te dar essa visão de quanto você está pagando para cada clique, tá? E aí vamos já passar uma pequena pausa aqui, tá? Para passar algumas referências para vocês, né? Pelo menos quando eu comecei lá atrás também, minha grande dúvida era, putz, mas qual é o número de cliques bom, qual é o número de impressões bom e qual que é o CPC médio bom ou ótimo aqui, né? Ou será que tá muito alto, tá muito baixo, né? Nessa primeira campanha, por exemplo, tivemos aí 1000 cliques,
né? 15 mil impressões e um CPC médio de R$ 1,64 para cada clique, né? Isso é bom ou não? Tá? Acho que essa é uma pergunta que vai te acompanhar muito. Depende, tá? Você não consegue analisar a tua campanha de forma isolada, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu comparar aqui, né, essa campanha que eu rodei, primeira linha aqui, para o Paraná, tive um CPC de 1,64. A outra campanha, né, que é igualzinha, mas eu rodei só para o Rio e Espírito Santo, deu 1,23. Então me parece que no Paraná tá mais caro, tá? Tá mais caro. Obviamente o CPC médio está mostrando isso, mas o que eu quero deixar aqui como essência tem vários fatores por trás que vão influenciar o teu CPC, tá? E aí pode entrar a qualidade do anúncio, pode entrar as palavras-chave que você selecionou, a localização, tá? O momento do ano, de repente tem um momento que tem mais ou menos pessoas fazendo anúncios, né? Concorrentes fazendo anúncios com você. Então, não é tão claro assim eu te falar se o CPC tá médio ou bom logo de cara, tá? Só olhando esse valor. Agora, uma dica de ouro, que eu gosto muito de seguir, que eu gosto de passar aqui para os clientes e para os alunos olhe o teu funil de marketing completo, para você entender se o seu CPC médio tá fazendo sentido ou não, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso para falar de funil de marketing, mas um exemplo bem resumo do resumo aqui para todo mundo putz, se eu tenho um CPC médio de 1,64 e a cada 10 cliques me vem um lead, né? Me vem um interessado falar comigo no WhatsApp. E aí a cada 10 interessados que falam comigo no WhatsApp eu fecho uma venda, né? Então, se a gente pegasse esse exemplo aqui, o CPC médio é de 1,64, né? Com 10 cliques uma pessoa fala comigo. Ou seja, para a pessoa falar comigo custaria R$ 16,40. E aí a cada 10 pessoas que falam comigo eu fecho uma venda, né? Ou seja, R$ 164 para fechar uma venda. Então, pronto, já tenho meu funil completo e já consigo falar se essas campanhas estão fazendo sentido para mim ou não, tá? Se eu fecho uma venda aí a R$ 164, nesse exemplo, mas a venda aí me dá um faturamento de, sei lá, 3, 4, 7 mil reais, que é mais ou menos aí o valor de um intercâmbio para fora do país, então, mais do que está fazendo sentido, tá ótimo aí, segue o jogo, tá? Seguindo aqui adiante, a gente vai ter aula para isso, para detalhar bem especificado aqui durante o curso, mas isso aqui já é um preview, né? Uma primeira visão aí para explicar se está fazendo sentido ou não a campanha, tá? E aí aqui eu pulei também o CTR, tá? Pulei de forma proposital. CTR, tá? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, taxa de clique, né? Então ela avalia a frequência com que as pessoas clicam no seu anúncio depois de visualizá-lo. Ou seja, o CTR é simplesmente a divisão aí entre quantidade de cliques e quantidade de impressões, tá? Ou seja, é 1.013 sobre 15.772 dá os 6,42%, tá? Para que serve o CTR e quando você vai se preocupar com isso aqui? Tá? Então aqui já passando aqui um atalho para todo mundo. O CTR ele é mais um indicativo, tá? Não se importe muito com isso. A gente tem muito cliente, muito aluno aqui na agência mesmo que fica muito na dúvida. Pô, tô com CTR aqui de 3, tô com CTR de 6, tá bom, tá? Por que o CTR de outra cidade é melhor que a cidade que eu tô? Né? Quando a gente faz anúncio em duas cidades. Vamos tirar o fantasma aqui da cabeça. O CTR ele serve como um farol, tá? Um indicativo. Um bom CTR ele vai te indicar que o teu anúncio está chamativo o suficiente para o público aí que viu o teu anúncio, né? Ou seja, para as impressões clicarem nele, tá? E aí um bom CTR aí geralmente eu sugiro o valor de 5%. Se teu anúncio está aí com 4, 5% ou acima disso, para a rede de pesquisa, tá? Bem claro aqui, só no google.com, só na rede de pesquisa. Então, para isso, dá uma olhada no CTR, tá acima de 4, 5%, segue a vida e vai otimizar outra coisa, porque o CTR tá muito bom, tá? Geralmente aí um número de ouro que a gente vê na maioria das contas é o que tá aqui na tela mesmo, tá?
6, quase 7% de CTR é um bom valor. E aí a outra coluna, custo, tá? O custo é sempre o valor acumulado, né? O quanto você gastou aí da tua verba de marketing no período que você selecionou, tá? Aqui debaixo da minha foto aqui tá ó, o período completo aqui, que a gente tinha 2 campanhas, e aí essa primeira campanha está com um custo de R$ 1.661,89. Beleza. À direita vem conversões. Então, você chegando até aqui, né? Você que já chegou até aqui nessa aula, você já deve ter visto ali a aula que a gente explica o que é a tag do Google, né? Ou o próprio pixel do Facebook, e o que a gente explica onde a gente explica o que é uma conversão, tá? Então, vou aqui passar mais direto ao ponto. Se você não viu essa aula, volta lá no curso. Ela é uma das mais importantes aqui para você entender como trabalhar com a ferramenta, tá? Mas a conversão aqui, então, nessa campanha, a gente está com 55 conversões. Só o custo por ele mesmo, né? Só essa coluna aqui de custo, só a coluna de conversão, por si só, elas são também um indicativo, também um farol, tá? Mas ela não fala muita coisa. O que eu mais gosto de olhar, e aí dando também o caminho das pedras, é o custo por conversão. Isso aqui é excelente porque a gente não só faz campanha, né? Se você é gestor de tráfego trabalhando para um empresário, ou se você é o próprio empresário fazendo as campanhas para a tua empresa, tem que ter aqui a chave ligada para a parte administrativa do negócio, né? Para a administração do negócio, do business aqui. Então, aí que está o pulo do gato. Você tem que olhar o custo por conversão, tá? Então, no teu site ali você colocou uma tag, você explicou para o Google, né? Você configurou no Google qual é o evento de conversão. Pode ser ver um vídeo, pode ser clicar no botão de WhatsApp para falar com alguma secretária, ou falar com alguém, com o vendedor. Pode ser deixar um formulário de lead, seja lá o que for. Aquele evento vai gerar uma conversão e vai mandar de volta aqui para o Google Ads, tá? E aí ele faz essa conta de custo por conversão. Então ele pega aqui 1.661,89 e divide por 55, chegando nesses R$ 30,22. Aqui, pessoal, essa é a variável mais importante para vocês observarem e servir como guia aqui para as próximas etapas, para todas as otimizações da tua campanha, tá? Por quê? O custo por conversão é o que vai falar, o que vai dizer se a gente está indo bem ou não com os nossos anúncios, tá? E aí a gente vai ter uma aula específica para falar de funil, como eu mencionei quase agora, e aí nessa aula a gente também vai falar aqui de como avaliar esses custos por conversões no detalhe, tá? E aí seguindo adiante aqui à direita, você tem a taxa de conversão, basicamente das pessoas que entraram ali no teu site, das pessoas que clicaram no seu anúncio, qual é a porcentagem que realmente converteram, né? Então aqui 55 sobre 1.013, então 5,43%, tá? E aí uma última aqui que a maioria aí dos anunciantes não usam, e aqui eu acho que tá um segredo aqui também, uma dica de ouro, é essa coluna de parcela de impressões perdidas na rede de pesquisa, tá? Devido ao orçamento. Essa coluna ela não vem de forma padrão, você que tem que configurar aqui em colunas, tá? E procurar por essa variável. E ela é ótima, porque como o próprio Google explica aqui, a métrica parcela de impressões perdidas da rede de pesquisa estima a frequência com que seu anúncio não apareceu na rede de pesquisa devido a um orçamento baixo. Ou seja, esse cara aqui me fala quantas vezes eu perdi ou deixei de aparecer no Google por não ter uma verba suficiente ali diária, tá? Então, nessa campanha, por exemplo, eu poderia ter tido mais conversões e eu perdi aí 15% aí dessa oportunidade, né? Então, por ter aqui um orçamento só de R$ 30 por dia, tá? E aí, por fim, a gente também vai entrar numa aula para falar muito mais disso quando a gente for falar de leilão, tá? De como olhar a concorrência. E aí, por fim, essa coluna de tipo de estratégias de lances, ela é crucial para você que está começando a tua campanha e está aí entendendo os seus custos, tá? Numa próxima aula eu vou explicar mais no detalhe quais são as estratégias de lance que existem, mas esse cara aqui é um cara que você dá uma olhada aqui, principalmente no começo,
sempre de olho em duas coisas, né? Se eu já tive o número de conversões suficiente, e aí se eu já posso mudar a estratégia de lances. Então não perca a próxima aula que a gente vai detalhar como usar essa coluna aqui e como usar a estratégia de lance ideal de acordo com o teu momento de campanha, tá? Pessoal, é isso para começar. Achei importante fazer essa aula aqui super básica para a gente ver o que tem de informações, tá? O Google é um mundo de informações e aí a gente tem que saber filtrar qual delas é mais relevante ou não. Então, se eu pudesse passar aqui um resumo dessa aula, eu diria: olhe sempre, tá? Em variáveis aqui, olhe sempre quantidade de conversões, porque essa é a quantidade de resultados que você teve, e aí o custo por conversão, né? O quanto que está custando aí para cada resultado. Dessas duas variáveis, vocês vão tomar uma decisão se precisa ou não olhar as outras para trás, tá? Como CTR, custo por clique médio e assim por diante, que a gente vai entender mais nas aulas de otimizações adiante, tá? Então, até a próxima aula em que a gente vai falar aí de estratégias de lances. Valeu, um abraço, pessoal!